live sobre candidaturas independentes. Acertei! Meu grande amigo, que beleza, que bom te ver, que bom te ver. Faz tempo que a gente não se vê. Ó, eu ainda não estou te ouvindo, Rodrigo. Deixa eu ver aqui se o problema é comigo aqui. Espera Não aí. está me ouvindo? Peraí, vamos ver. O pessoal aí pode sinalizar se está nos ouvindo bem. Tá me ouvindo agora? Perfeito, eu estou te ouvindo perfeito. Tranquilo. Ah, tá ok. Tá joia. Tá me ouvindo? Eu Você abri me a escuta? live, mas é você que manda aqui hoje. Então, toca o barco que eu sou seu convidado. Você me escuta bem? Tô te ouvindo, ótimo. Maravilha, maravilha. Então vamos lá. E aí, meu amigo, como é que você está? Como é que estão as lutas políticas aí? Vamos fazer um pequeno introito nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa. Tudo na paz. Ó, primeiro eu quero te falar que eu coloquei um terno, porque para falar com o Rodrigo Mesomo tem que estar alinhado. Né? Você sabe que tem que estar alinhado. Gente, você e meus seguidores não conhecem esse cara, Rodrigo Mesomo, advogado, gestor, professor, o homem das candidaturas independentes e o homem mais elegante que eu conheço. Eu vou falar, olha, um dos mais elegantes do Brasil. Imagina o gentleman, o cavaleiro elegante. É esse cara. Então, eu não ia ficar fora, né, sem postura. Eu falei, vou botar um terno aqui, ó. Vou ficar alinhado para falar com o Rodrigo. Tá Muito certo. bom falar com você, meu amigo. É bom ter amigos. Mas vamos lá, meu nobre. Eu queria começar acolhendo de você, antes da gente entrar no tema propriamente dito, e aí só situando aqueles que nos escutam, né? Isso tem ficado um pouco eclipsado no debate político, tem ficado um pouco, digamos assim, esquecido no debate político por conta, né, da CPI e por conta do debate do voto impresso, né? Dominaram aí os últimos acontecimentos políticos, mas o Congresso Nacional ele instaurou agora, no mês passado, uma comissão especial de reforma político-eleitoral, né, para debater ali uma série de questões. Foi feito um grande pacote, digamos assim, né, um emendão, como eles costumam dizer, para levar, então, uma série de discussões a cabo nessa comissão e buscar definir, por exemplo, se teremos voto distrital, distrital misto, distritão, se teremos mandatos coletivos, se teremos financiamento privado de campanha, né? E no bojo ingressou aí o tema que me é tão caro, que é o tema das candidaturas independentes. Mas, antes da gente entrar nessa seara propriamente, meu grande amigo Zema, eu queria colher de você a temática mais geral, ou seja, como é que você está vendo essa CPI, como é que você está vendo essa polêmica em torno do voto impresso, enfim, me dá uma panorâmica aí da tua leitura política, em que pé nós nos encontramos aí? Então, eu procuro, Rodrigo, falar muito pouco hoje sobre o governo federal. As pessoas, por conta da minha estadia lá durante 3 anos no Movimento Brasil Livre, naquele momento ali do MBL, tudo que o governo federal fazia, eu procurava fazer uma leitura de acordo com a leitura do movimento que eu estava inserido, né? Corroborando a narrativa do movimento. Hoje, né, onde eu sou dono do meu passe, senhor das minhas palavras, então hoje eu me encontro tranquilo para poder olhar mais de forma crítica tudo que acontece. Em relação à CPI em si, CPI é CPI, né? Só um parênteses nesse ponto. Nesse ponto, queria te parabenizar por ter saído do Movimento Brasil Livre, né? Eu acredito que
todos nós, enfim, em algum momento, todos que lutaram contra o governo do PT, em especial pelo processo de impeachment, e você deu grande contribuição no seu ativismo, na sua militância, para afastar o PT das nossas vidas, né? A destruição promovida pela esquerda. Mas, num dado momento, eu creio que o MBL acabou se perdendo em algumas pautas e foi se afastando da sua própria origem, da sua própria essência e das propostas que, no seu nascedouro, eram bastante interessantes. A ponto de que agora, nós, há poucos dias atrás, vimos ali aquele episódio que eu classifico ali como bastante triste, de ver os parlamentares ali ligados ao MBL se associando, se associando ao PSOL, se associando ao Partido Socialista, se associando ao PT, num pedido de impeachment que me parece que de super não tem nada. Então, eu acho bastante louvável que você tenha seguido seu próprio caminho, que você tenha rompido com o movimento MBL. Como eu digo, todos nós, lá naquele momento inicial, de alguma forma estávamos numa mesma trincheira. Eu mesmo cheguei a gravar, alguns vídeos militando já pelas candidaturas independentes, em parceria com o MBL, ali naqueles anos 2017, 2016, 2017, até ali meados de 2018. Então, acho bastante louvável que você tenha divergido do movimento e seguido sua carreira solo, seguido seu movimento solo. Parabéns, parabéns. Então, Rodrigo, eu vejo assim, Você me escuta bem? A internet está travando? Ótimo. Não, então. Para mim está ótimo. Está ótimo. Então, okay. Para mim são coisas díspares. Número 1, a existência do MBL enquanto movimento político é maravilhoso. Precisaríamos de ter mais uns 5 MBLs, ou mais 5 movimentos políticos aguerridos na discussão política. Eu acho que quanto mais, melhor. Esperar um governo, ter vozes consoantes num país democrático, e você de democracia entende muito bem, seria impossível. Então, eu acho que o movimento em si é maravilhoso, Tem que ter. E que venham outros movimentos para poder aquecer o debate público, porque o debate público é bom. O MBL, ele, num determinado momento, acredito sim, que ele perdeu a mão. Ele perdeu a mão e ele procura enxergar hoje, na minha visão, todos os movimentos do governo como movimentos negativos. Ainda que seja positivo, como todo fato permite várias leituras, procura pegar a pior leitura possível numa guerra política contra o governo. É um governo que erra muito, ao meu ver. É um governo que entra em muita treta, que poderia se poupar, mas é um governo que foi eleito com treta, vive de treta, e provavelmente no pretenso segundo governo vai viver de treta. É o governo que se tem. O governo gosta disso e o MBL se utiliza dessas tretas para gerar mais tretas. Então, o governo, eu acho que ele tem a sua parcela... É tanta treta aí que eu já não estou entendendo. Isso. Eu acho que o governo tem a sua parcela porque ele gosta de alimentar isso. Mas o MBL perdeu a mão. Agora eu não estou aqui para poder falar do MBL, eu quero falar de mim. Claro. Eu hoje sou um crítico do governo. Não sou amiguinho, não tem carguinho, não tem coleguinha, não conheço ninguém. Eu estou aqui como eleitor para poder cobrar, seja de quem for, de Bolsonaro, de qualquer um que sentar naquela cadeira.
não tenho a menor simpatia por qualquer um que bote o bumbum sentado na cadeira presidencial. Nenhuma. E tenho orgulho disso. E quero me manter dessa maneira. Essa é a maneira que eu quero trabalhar. Né? Não pedir emprego, não pedir cargo, nunca pedir boquinha, não tem um print meu pedindo para poder, fazendo um elogio sequer. A minha visão é uma visão crítica do governo. Agora, eu quero que o governo dê certo. Ele precisa dar certo, porque é o único governo possível. Ele é o governo atual. Então, como brasileiro, não tem como eu torcer para ele dar errado. Eu preciso que ele dê certo. O ruim é que, às vezes, a gente vê o governo indo por um caminho que eu, particularmente, se tivesse sentado na cadeira, não faria dessa maneira, ou você com seu cavalheirismo, você com a sua eloquência, também não faria dessa maneira, mas o governo gosta de fazer da maneira dele. Então, como é o governo possível, eu não estou aqui para poder botar água no pirão do governo. Agora, eu peço às pessoas, não me perguntem sobre o governo, que de repente você vai ouvir coisas que você não quer ouvir. Então eu falo, quem não quer ouvir, não me pergunte, porque eu tenho tentado viver pelas verdades, duras verdades. Agora, é o governo que eu quero que dê certo, é um governo que a gente precisa que dê certo, um Brasil que precisa dar certo, cada mês, cada dia conta. É um governo que já teve a faca e o queijo na mão. Hoje não tem uma faca grande nem um queijo grande, mas hoje ainda tem, ainda dispõe de poder, principalmente quando o governo conseguiu compor com o Centrão. Então, o que era necessário, porque eu sempre falei antes, na eleição, eu falava, cara, se você não tiver algum tipo de conversa com o Centrão, o problema é que o Centrão entende conversa como vantagem, né? Você não consegue governar, você não consegue passar exatamente nada, e você não tem governo, governabilidade. E na democracia, a gente demoniza muito o Centrão, mas faz parte do processo democrático, faz parte do jogo democrático, você ser obrigado a falar com todas as forças políticas e democraticamente eleitas. Isso é muito importante. O Centrão está ali porque o povo botou. Então, eles são uma força democrática. Ah, mas os caras são fisiológicos, não são ideológicos. Ah, mas os caras só querem tomar, os caras querem poder, os caras querem espaço. Esse é o sistema político que a gente tem no Brasil hoje. Até ser reescrito esse sistema, o sistema que a gente tem hoje é um sistema que você é obrigado a sentar, conversar, negociar, fatiar. É um sistema que, assim, ou esse sistema ou é sistema nenhum. Não existe como jogar esse jogo de outra maneira. Eu estou fazendo agora uma série de vídeos agora, chamado Desvendando o Sistema, falando das câmaras municipais, da Câmara Estadual, da Câmara Federal e do Senado, mas só podridão, só lá o fundo do poço, o fundo do esgoto, do que esses caras fazem, mas ainda faz parte do jogo político. A gente demoniza a política por si só. Eu quero que o Brasil se livre desse tipo de prática, mas hoje é o jogo que se tem. Então, assim, hoje eu sou um crítico do governo, e como todo brasileiro deve ser crítico do governo, porque votou, e o cara está lá se alimentando, comendo e pagando as contas com dinheiro público, deve satisfação ao público, quer seja eleito com 51% dos votos ou com 99% do voto. Esse é o direito do eleitor, e eu não vou me furtar desse direito maravilhoso que a democracia ainda me dá, para poder criticar o governo quanto eu quiser criticar. Mas não faço isso palanque, não faço isso de pauta. A minha briga não é contra o governo, é contra o sistema. Então eu tenho colocado nos meus vídeos, quem tem acompanhado o meu trabalho, vê que o meu trabalho é contra o sistema. O meu trabalho não é contra governos. Eu não gosto muito de citar nomes. Só cita nome quando tem que citar por última etapa. Mas eu gosto de mostrar, né, como que a serpente rasteja. Mostrar para o povo como é que o sistema opera no Brasil. É isso. Eu tenho uma visão bem mais positiva, né? Aliás, a live, a gente não está aqui para conversar sobre o governo federal, né? Isso foi só um introito, né? Da visão do momento, né? Eu tenho uma visão bastante mais positiva acerca da postura do governo federal. Entendo
Entendo que, no balanço geral, o número de acertos é muito superior ao número de equívocos, né? Todo governo promove acertos e erros. O importante é você verificar qual destes montantes é superior, né? Então, me parece que... E aí recorro àquela velha frase, aquele velho ditado popular, que até relógio quebrado, pelo menos está certo 2 vezes ao dia, né? Então, todo governo, de alguma maneira, promove erros e acertos. Resta saber se o número de acertos supera o de erros. E me parece, numa leitura diferente da sua, que o número de acertos é bastante superior e o saldo seria bastante positivo. Eu vejo o governo Bolsonaro com um saldo significativamente superior de acertos sobre os eventuais equívocos. Mas, de qualquer sorte, e aí você toca a questão do sistema, né? Vamos afunilando justamente para isso, né? Como é que você vê o tema da reforma política em debate no Congresso, na Câmara dos Deputados? Então, em primeiro, eu queria colher a tua impressão de temas como, por exemplo, um dos pontos que está lá em discussão, que é a questão do financiamento de campanha, né? Vai se discutir na comissão o retorno, né, do financiamento privado, a possibilidade de financiamento privado de campanhas. Como é que você enxerga esse tema? Como é que você percebe isso? Um avanço, um retrocesso? Isso melhora a política? Quem quer fazer política que convença os outros a promover doações? Ou todo o dinheiro precisa ser público? Enfim, qual é a tua percepção desse debate que vai ser feito na comissão de reforma? Eu queria te dar uma resposta que a campanha não deveria ter dinheiro público e nem dinheiro privado, né? Eu acho que seria o melhor cenário, né? Nem o dinheiro público, porque é coisa pública, é res pública, e nem o dinheiro privado, que com certeza você sabe que o dinheiro privado ele tem um custo, é um investimento, né? Toda vez que você aloca um determinado recurso, né, para qualquer coisa, ou é para sua satisfação pessoal, ou é para investimento. Então, o bom é que fosse o dinheiro do próprio candidato. Mas aí também vai dar problema, que vai ter candidato que vai ter muito para botar, vai ter candidato que não vai ter nada para botar, e o jogo eleitoral também vai continuar desigual. Então, assim, a grande questão eu sempre vou trazer para a minha matemática, a questão do sistema, né? Eu fui diretor financeiro de uma construtora de médio porte. E o jogo político do financiamento de campanhas é investimento. O empresário, ele aporta um determinado valor para aquela campanha, para que aquele candidato ele tenha uma supremacia sobre outros candidatos, e aí depois ele quer cobrar a fatia dele, ele quer o pedaço dele do bolo. Isso acontece em vários níveis. E aí agora eu vou trazer um negócio legal, olha só. Tem um município aqui, alguns municípios, mas tem um especial aqui na Baixada Fluminense, que sabe o que a empresa de ônibus faz? Ela pega toda a campanha, a empresa de ônibus faz isso. Ela pega os 2 candidatos que vão para o segundo turno, que está pontuando melhor para o segundo turno. Ela chama os 2 candidatos e fala assim, ó, 5 milhões para você, 5 milhões para você, para não dizer que eu fui desigual. O problema é de vocês. Quem ganhar, depois a gente conversa, valeu? Toda a campanha, a empresa de ônibus faz isso. É uma empresa gigante daqui da Baixada Fluminense. Como eu ainda não tenho segurança, não tenho segurança que o Gabriel Monteiro tem,
não vou falar o nome da empresa, né? Porque senão vão me buscar aqui na porta da minha casa, eu moro na Baixada Fluminense. Né? Como eu pretendo ver meu filho José Neto crescer, eu, por enquanto, eu não vou ficar quieto, não vou falar o nome, não. É medo, Zé, mas não é medo, é pavor. Tá jogo do bicho. Tá empresa de ônibus, meu irmão, vou te falar. O negócio é sério, vem buscar em casa. Então, os caras fazem isso. Só que, aí você falou, Zé, eu fui lá no nível lá em cima. Vamos descer um pouquinho. Aí tem as empresas, a empresa de... O cara que quer o lixo. Pô, lixo é uma receita gigante. Tem município que paga 5 milhões, 7 milhões por mês de lixo. Então, a empresa de lixo esquece. A empresa de lixo esquece. Aí a empresa de lixo tem um macete. Todo final de mandato você vai ver que tem uma crise de lixo no município. O prefeito, ele para de pagar a empresa para ela parar de prestar um serviço. O município fica um nojo de lixo. Aí, quando inicia o mandato dele, ele pega e contrata uma num regime de urgência para poder fugir da licitação e botar aquela empresa que investiu o dinheiro nele. Mas não é só isso. Eu conheço também financiadores de campanha. Pessoa que paga a campanha do vereador. Vereador não tem muito, mas tem 200 mil aqui. Depois eu quero que tu consiga aquele contratinho lá para poder servir, não sei o que lá, vender cadeira, vender uniforme. Então, o empresário ele vai botar dinheiro em qualquer nível. Seja ele uma empresa de uma multimilionária, seja ele o cara que dá um dinheirinho pro vereador querendo a contrapartida. Dinheiro privado em campanha política é sacanagem. Não tem como você, entendeu? Achar que o empresário vai botar. No futuro, sei lá, daqui a quinta geração, terceira, quarta geração, pode ser que tenha empresário dadivosos que bote dinheiro privado em campanhas políticas, milhões de reais, não querendo nada. Pode ser no futuro. Hoje esse é o jogo político que tem. E aí, meus homens, eu sou advogado. Colegas, somos colegas, né? Eu milito no crime, na Baixada Fluminense, 10 anos de crime. É aqueles 10 anos que era assim, ó, de manhã tu estava conversando com o chefe do tráfico, na parte da tarde estava conversando com o juiz, depois, mais tarde, você estava conversando com o delegado, no outro dia tu estava na milícia, no outro dia, porque eu sempre orbitei. Como eu nunca fechei com ninguém, eu sempre orbitei. Ah, o cara daqui tá chamando, o cara do jogo do bicho tá querendo fazer uma consulta. Então você via todos esses players, como que esses caras utilizam, como que esses caras jogam. Então esses caras jogam pesado. Então, esquece. Dinheiro privado em campanha pública, em campanha política, é sacanagem. Dinheiro público em campanha política é desumano. Você ter dinheiro público financiando campanha política. Na minha opinião, é desumano. Olhando a situação do brasileiro, olhando o que o nosso país sofre por falta de saneamento, vamos falar de coisas assim mais básicas, o básico do básico do básico do básico. Né? Você pensar que um partido como o PSL, por exemplo, o que o partido vai ter para poder gastar nessa eleição, ele não vai conseguir gastar. Eu conheço dirigentes partidários que falam: o partido não vai ter como gastar tanto dinheiro. Não vai ter como gastar tanto dinheiro. Não tem como gastar e prestar conta normal, direitinho, bonitinho, de tanto dinheiro que tem. Então eu acho que isso também é um fim. Zé, mas qual é a solução? Não vou trazer solução nenhuma. Eu só digo que o jogo político que a gente tem hoje é um jogo político desigual, desumano. Porque, outra coisa, só para poder finalizar, que eu gosto de falar é do sistema. Meu prazer de falar do sistema. Beleza, pessoal do TSE, né? TRE. Beleza, aqui vai... Não vou falar de casinha porque vocês estão cansados de saber. Dobrada de material, campanha eleitoral, a próxima campanha eleitoral. Fulano de tal tem 500 mil para botar, ele só pode botar 200 mil na campanha. Ele só tem como justificar 200 mil. Mas ele tem 2 milhões. Sabe o que ele faz? Ele faz o material de 200 mil nessa gráfica. E ele manda fazer numa outra gráfica, e numa outra gráfica, e numa outra gráfica, e numa outra gráfica, o mesmo material duplicado. Você tem, por exemplo, a bandeira.
Tiragem de bandeira 40 por 25, 10 mil. Ele faz 50 mil. Mas como é que o fiscal do TRE vai juntar as 50 mil bandeiras no mesmo lugar para poder contar? Numa campanha estadual, que tem bandeira espalhada por tudo que é lugar do Rio de Janeiro. Vai estar lá, tiragem 10 mil, ele vai olhar, aqui tem 50, ali tem 100, não tem como contar. Essa é a sacanagem que os caras fazem. Então quem tem dinheiro, mete dinheiro na campanha, sim. Consegue burlar o TRE, sim. Esses caras fazem isso todo pleito eleitoral, esses caras fazem isso. Então, qual seria o perfeito? Eu não sei. Eu sei que o que está não presta. E se botar o financiamento privado, eu acho que se ele voltar um retrocesso e pior ainda mais. Tá certo. Eu particularmente tenho uma outra visão, um tanto quanto mais otimista em relação ao financiamento privado, porque veja, por exemplo, uma série de outros países em que o financiamento é privado, né? Acho que nós temos que separar os temas, né? Nós temos que separar os temas, porque uma coisa diz respeito àqueles que querem apoiar uma ideia, aqueles que querem aportar seus recursos numa determinada campanha. Outra questão diz respeito a eventuais contratos administrativos, eventuais licitações, contratações, enfim. Então, eu acredito que seja possível aprimorar a política de fiscalização e compliance, transparência dos gastos governamentais, da aplicação das verbas, daqueles que conquistam o poder, né, em relação aos seus financiadores de campanha. Ou seja, nós podemos agregar hoje, com a tecnologia que se tem, né, nós podemos agregar um volume muito maior de controles, digamos assim, controles hoje com tecnologia digital, enfim, porque eu acho que me causa muita estranheza que alguém queira entrar na política e ser financiado para isso, né? Acho que quando o financiamento público se estabelece, né, cria-se um incentivo que não me parece muito interessante. Aquele que quer entrar na política, eu acredito que deva ser competente o suficiente para expor as suas ideias e conseguir convencer os que lhe cercam a contribuírem com aquelas ideias. Daí porque, quando eu me candidatei, busquei a aprovação da candidatura independente ao prefeito do Rio de Janeiro lá em 2016, uma das questões que nós pedimos era que o pleito se referia apenas e tão somente ao registro e não queríamos absolutamente nenhuma verba pública, nenhuma forma de financiamento público caso fosse deferida a respectiva candidatura. E aí, vamos logo ao que interessa, né? Vamos logo à candidatura independente que está lá naquele bojo, naquela reunião no Congresso Nacional, na Comissão de Reforma Política. Como é que você vê o tema das candidaturas independentes? O que você acredita que a candidatura independente possa melhorar o sistema? O que você percebe ao falar com as pessoas acerca do tema? Enfim, me dá essa tua panorâmica para que a gente possa começar a conversar sobre o tema e eventuais, desde já, né, eventuais questões que você queira esmiuçar em relação à candidatura independente para que eu possa também contribuir em robustecer, em ampliar esse conhecimento. Então, Mesomo, número 1, que o Brasil ele já tem uma dívida contigo, né? Por você ter comprado
né, ter tido esse brilhante insight de eu quero registrar uma candidatura independente, ir pro pau, ir pro couro. Já são quantos anos de luta? Nós entramos com a ação na eleição de 2016. Estamos em 2021. 16, aí, já faz um tempinho, né? Nós temos 16. Aí 5 anos de luta. E, então, assim, nós já devemos muito a você por isso. Bom, em relação à candidatura independente, o que eu penso é o seguinte, as pessoas falam que no Brasil você tem eleições diretas, não é isso? Eleições diretas. A eleição não é direta, na minha opinião, é uma eleição indireta. Porque você não escolhe quem você quer, você escolhe quem está posto para ser escolhido. Então, eu não voto em quem eu quero, eu voto nas opções que me dão. Então, como você gosta muito de dizer, e eu sou um fã do seu trabalho, os caciques da política sentam e aí fiz parte de um partido durante 6 meses, eu fui filiado. Para agradar um amigo, cara, eu fui lá e me filiei no PSDB, né? Fui lá e me filiei no PSDB para poder agradar. Nunca tive filiado a partido nenhum, cara, na vida. Fiquei lá 6 meses? Fiquei 5 meses filiado, mano. Fui lá e tirei aquela bodega daquela filiação lá do partido. Mas eu estava muito perto dos... como o meu amigo era o presidente estadual do PSDB, né? Meu grandíssimo amigo Paulo Marinho, eu pude estar por dentro e ver o game que eu não tinha visto ainda, que é esse meio game de presidentes daqui, de presidentes de lá, de formação de executiva municipal, de formação de executiva estadual, de nominata, como é a construção de uma nominata. Quem não sabe, nominata é uma relação, né, de quem o partido vai apoiar, de quem o partido vai colocar para disputar a eleição. E aí começa a sacanagem, o sistema, o Zema sempre volta no mesmo assunto corriqueiro, o Zema, que é o sistema trabalhando. Então já existe um sistema ali naquela construção de nominata. Para ter uma visão melhor, vamos falar da nominata de prefeito. E essa aí eu gosto de falar, essa é tremenda. Aí você tem ali, por exemplo, hoje, você tem prefeituras aqui que eu não sei a quantidade de partidos exatas, se são 25, quantos partidos nós temos. Eu não sei exatamente. Você sabe o número de partidos? Atualmente, eu acredito que nós estejamos com 28 ou 29 partidos, alguma coisa. Eu vou falar de brincadeira que é 30, só para botar um número redondo, né? Uhum. Então tem um prefeito aqui, e todos os prefeitos jogam o mesmo jogo, né? Que o cara, ele é dono de, por exemplo... 20, vamos falar de 30, ele é dono de 26 partidos na cidade. É dele. Pronto. A presidência é dele, o presidente estadual vira. O presidente estadual do partido fala assim, prefeito, e aí? O prefeito me dá esse partido para cá, toma meia secretaria, toma 5 cargos, toma isso e pega a presidência. Bota um colega, bota outro colega, bota outro, loteou tudo, ele tem 25 partidos. Aí sobraram 5 partidos. Geralmente... E por incrível que pareça, nesse município em especial, que é o mais guloso, o prefeito mais guloso daqui, a esquerda, a extrema esquerda está fora desse jogo. Por incrível que pareça, ela não pertence, ela é independente, não pertence ao prefeito. Então tem lá 2, 3 partidinhos lá que o prefeito não conseguiu pegar. Tinha um sobrando e tinha o partido PSDB. Rapaz... Aí, né, chega na época da eleição, qual é o jogo? Olha para você entender qual é o jogo. O jogo é simplesmente o seguinte, se não tiver partido disponível, não tem candidato. Não tem candidato para disputar a eleição. Se uma legenda, se 24 partidos se juntam a um prefeito, só tem possibilidade de ter mais 2, 3 candidatos a prefeito. E aí, um deputado vem chorar, mas chorar. Pelo amor de Deus, a gente precisa do partido nessa cidade para disputar a eleição, porque todos os partidos é do prefeito, ele pegou todos os partidos para ele, não tem como disputar. Eu quero disputar a eleição, ou eu vou bem pelo teu partido ou nenhum.
Não tem como, daqui a pouco vai ser chapa única na cidade. Mas não é chapa única porque não tem partido. É chapa única porque o prefeito comprou todos eles. E todos os prefeitos compram partido. Todos eles compram partido, todos os partidos são deles. E pronto, e acabou. O compram que eu estou falando, às vezes, não é nem comprar de forma criminosa, não. É o tal do jogo democrático do sistema, né? Que é lícito, não é ilegal você chegar para o presidente do partido e falar, ó, indica 5 pessoas para cá, indica 2 para cá, indica 3 para cá, só que aí o partido perde a independência. Então, quando eu falo comprar, eu não estou falando de dar dinheiro, não. Também dão dinheiro, tá? Mas não estou falando nem disso. Eu estou falando do chamado jogo democrático, o que a lei autoriza, o que a lei permite, o que os tribunais não rejeitam, o que a polícia não prende, o que o Ministério Público não denuncia, o que é legal, a sacanagem legal. E aí matam as forças políticas daquele município. Se tivéssemos candidatura independente, não teria isso. Não teria isso. O cara vai lá e se registra e concorre. O prefeito pode comprar o Brasil, mas não vai conseguir obstaculizar a disputa democrática, o jogo democrático. Os prefeitos conseguem obstaculizar o jogo democrático hoje porque não tem candidaturas independentes. Porque se tivesse, não conseguiriam. E eles começam cedo e cedo, cedo. Começa o leilão. A eleição agora é estadual, não tem leilão de partido, não. Quando virar, acabou a eleição federal agora, 2022, 2023, meu irmão, os prefeitos começam a amealhar partidos, chamar todos os presidentes, compor, pegar o máximo de partido possível, que no final só vai ter 2, 3 adversários na cidade que o prefeito vai ter. O restante não consegue disputar. E eu estou falando isso no jogo municipal, acontece o mesmo no jogo estadual para governador. E acontece o mesmo no jogo federal. O jogo é o mesmo, o cenário é o mesmo. Então, nós necessitamos das candidaturas independentes para que esses caciques da política parem de comprar partidos, né? E que o voto seja um voto realmente direto, que o cidadão vote em quem quiser e nem em quem está posto, em quem o partido permite que seja candidato. Eu sempre tenho dito, desde que comecei essa luta de modo pioneiro, que é uma falácia, uma mentira, uma ideia completamente errada de que realmente no Brasil o voto venha a ser direto. Né? Quando a Constituição diz lá que a soberania popular se estabelece por intermédio do voto direto, secreto, universal, etc. Essa primeira expressão, voto direto, é uma verdadeira mentira, porque esse voto está sendo mediado. Há uma interferência, há um meio de campo nesse voto. Há um meio de campo nesse voto, porque você colocou com muita propriedade, a pessoa ela vota em quem o cacique deixar. Em quem o cacique deixar. Você explicou aí, de modo muito didático, o jogo pesado, o jogo sujo da política real, da política real, traduziu de modo muito, muito certo o que acontece, e aí me lembra Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. Você colocou de modo muito rodriguiano, digamos assim, a vida como ela é, a questão da política, como ela acontece. Aqueles que detêm a máquina pública capturam os partidos políticos, porque na sua grande maioria são legendas de aluguel, na sua grande maioria são partidos que estão ali à venda, quem dá mais, no leilão. E então, aqueles determinados políticos, prefeitos, que têm a máquina administrativa, conseguem fazer essa captura das estruturas partidárias, bloqueiam o acesso dos indivíduos que querem disputar a vida pública. E aí nós temos que lembrar uma questão que ela é terrível, que o partido político ele é uma entidade privada. Vamos lembrar que a lei
ela estabelece que o partido político para usar lá uma tecnicalidade jurídica, depois a gente traduz isso para quem está nos escutando, o partido é uma pessoa jurídica de direito privado, em outras palavras, é um CNPJ ali, algo equivalente ali a uma associação ou uma empresa, enfim, está dentro do campo, das pessoas jurídicas de direito privado. Então, é uma entidade privada que controla quem pode e quem não pode exercer a sua cidadania. É uma entidade privada dizendo quem tem a possibilidade de disputar uma eleição e quem não tem. Então, nós acabamos privatizando na política brasileira justamente aquilo que jamais poderia ser privatizado, que é o direito eleitoral, o direito de o indivíduo exercer a sua cidadania eleitoral. E olha que eu sou fã da privatização, como um conservador. não dessa! Mas nem tudo, exato, nem tudo pode ser privatizado. Eu não posso privatizar a cidadania, eu não posso entregar a vida política de 210 milhões de brasileiros a 30 partidos, a 30 entidades privadas que dizem, não, o Zema não pode concorrer aqui. O Mesomo aqui não tem vez. Se me fecham as portas, eu sou, na verdade, um pária. Eu me transformo num excluído da política. Eu me transformo numa espécie de degradado, de náufrago, que está lá fora do debate e não consigo chegar ao debate por mais eloquência que eu tenha, por mais capacidade de convencimento que eu tenha, se me cercarem o acesso aos partidos políticos, eu estou fora do jogo. Então veja que você tem ali os caciques políticos dominando essas estruturas, capturando essas estruturas e subjulgando, botando de joelhos aqui, claro, salvo honrosas, sempre falo isso, salvo honrosas exceções, nós temos excelentes parlamentares, temos excelentes políticos que conseguem furar esse bloqueio sem se contaminar, sem digamos assim, perder as intenções e princípios que os norteiam, mas são exceções à regra. Na média, o sistema, como você gosta de dizer, vai subjugar os pequenos candidatos, aqueles menos conhecidos. Só se candidata se fizer jogo. Se não fizer jogo, não tem a legenda. E quanto mais se sobe, mais difícil é o jogo, porque se você quer ser candidato a prefeito, a situação já fica muito mais complicada. Se você quer ser candidato a governador, fica mais complicada ainda. Então... Eu pedi água aqui que eu... Maravilha, maravilha. Então, é um jogo absolutamente dramático, em que, efetivamente, se tem uma falácia quando se diz que o voto é direto. Não. A gente só vota naqueles que os caciques permitem que se vote. E é por isso que no Brasil nós temos a sensação de que estamos votando sempre do menos pior. Nós nunca temos aqui no Brasil a sensação de que eu estou votando nesse candidato porque esse candidato é realmente o candidato que eu quero. Normalmente, nós votamos aqui no candidato menos pior. E temos ainda uma outra situação sui generis no Brasil, que é o votar no candidato poste. O candidato poste. Quer dizer, porque é o candidato que é imposto ao partido político, porque o dono do partido, o chefe daquela gangue, daquela organização criminosa, diz: o candidato vai ser esse. E ele impõe a ferro e fogo o seu candidato, e os simpatizantes daquele partido têm que votar naquele candidato. E não temos no Brasil, portanto,
como nos Estados Unidos nós observamos, e uma série de outros países, as prévias dos partidos. Né? Observe que beleza é nos Estados Unidos quando nós temos lá, né, por exemplo, na campanha presidencial, aquelas prévias que vão sendo feitas, né, meses antes da eleição, e aí nós temos ali uma série de pretendentes ao cargo, e eles vão participando de debates em vários estados, né, e vão fazendo as prévias até que, ao final, um deles acaba vencendo alguns partidos no Brasil, essa questão de algumas siglas. E aí, eu ouso falar do PSDB, que é um dos poucos partidos onde existem diversas facções ou linhas ideológicas dentro do partido e existem prévias, né? E existe disputa. É partido que não tem dono. Mas a maioria dos partidos tem dono mesmo, né? Quem decide é o dono e acabou. E o próprio estatuto do partido diz isso. Quem decide é estadual. Aí você vai ver estadual, são 5 pessoas. O presidente mais 4 que ele colocou. Não é isso? E aí, às vezes, você se identifica com a legenda do partido. Existem algumas legendas partidárias que me são caras, que eu olho assim e falo, poxa, aquela legenda ali é uma legenda legal, pelo menos aqui no estado, né? Porque também é de estado para estado, né? Em cada estado é um dono, tem um cacique que pega um pedacinho e vai fatiando pelo Brasil afora. Então, tem legenda que você fala, poxa, aquela legenda seria uma boa legenda. Mas o cara que está sentado lá naquela legenda, esse mandato, nesse biênio, o cara é um canalha, o cara loteou o partido e vendeu o partido todo. E o cara não gosta de quem tem independência de pensamento. Se um dia, eu nunca fui candidato nem a síndico de prédio. Para não dizer que eu não fui candidato, aí eu fui presidente de turma na 5ª série. Tá fui certo. eleito! Uma larga experiência eleitoral, né? Nos mais diversos campos. Isso. Então, para não dizer que nada, eu fui presidente de turma. Então, mas se um dia, você imagina, uma pessoa do meu perfil, se fosse candidato num partido, eu seria candidato. Se ganhasse a eleição 2 meses depois, eu seria expulso, que na primeira merda que o partido fizesse, eu ia descer o cacete no meu partido, no meu presidente. E aí, mano, olha que merda que daria. Eu seria expulso. Então, assim, os partidos têm dono, quem sofre com isso é o país, quem sofre com isso é a democracia. Então, os entrantes, a galera nova que está chegando agora, se o cara chegar gigante, como foi no caso do Jair Messias, que quando chegou gigante, o cara ainda consegue tomar um partido para ele, né? Aí ele vai lá e toma o partido. Que o jogo é esse. Tu chega lá e fala pro presidente, ó, o partido agora é meu. Tá? O jogo aqui vai ser esse. Então, a nível municipal, tem entrantes gigantes que se o cara chegar gigante, o cara consegue tomar 1, 2, 3, 4 partidos. Né? Mas, vamos falar das pessoas que precisam participar do jogo democrático, do debate público, mas são pessoas que não são gigantes. Mas são pessoas que podem colaborar muito, ainda que não ganhem eleição, com debate público, com as pautas, melhorar, subir o tom. Porque tem municípios que o prefeito não precisa nem fazer esforço de prometer nada, ou de se comprometer com nada, ou mostrar sequer um plano de governo. Porque basta ele asfaltar a rua, continuar empregando. E tem um outro fenômeno, tá? Que eu não posso deixar de falar aqui. Existem cidades, ainda em 2021, que a principal empresa do município é quem? É a prefeitura. Você vai ali, ó, pertinho, Mangaratiba.
Você chega em Mangaratiba e fala, quem emprega mais no município? É a prefeitura. É a maior empresa do município. Sim, o Brasil ele tem alguma coisa aí em torno de 5.500 municípios, né? E se nós formos observar, a maioria esmagadora destes municípios, alguma coisa em torno aí de talvez 4.500 municípios, dependem integralmente do fundo municipal, ou seja, dependem de verba que vem do governo federal. O número de municípios, se nós formos observar o número de municípios superavitários, número de municípios que conseguem se manter com a própria arrecadação e que não dependeriam do fundo municipal, aí então nós vamos cair para talvez menos de 100 municípios no Brasil. Menos de 100 municípios no Brasil. Então você olha, dentro dessa conjuntura, o prefeito ele não é só prefeito, ele é um papa. Aquela cidade passa a ser um Vaticano, não é isso? Onde tudo orbita em torno da prefeitura. Onde em cada família com 10 habitantes, 10 moradores, 5, 6, 7 trabalham na prefeitura. Então olha que loucura isso. Sim. Vira um feudo isso vira um feudo. E me posiciona aqui um outro ponto, como é que é a tua percepção. Ainda no campo das candidaturas independentes, eu iniciei essa batalha em 2016, quando ninguém falava de candidatura independente, e hoje nós já tivemos, né, um longo trajeto com audiência pública no Supremo, com uma primeira sessão de julgamento tendo ocorrido. Em 2019, a audiência pública na Câmara dos Deputados, o processo não conseguiu, o projeto não conseguiu seguir adiante, mas agora o projeto volta à baila na comissão especial e vejo cada vez mais pessoas falando sobre candidatura independente. E aí tenho tido a ousadia de dizer que a pergunta agora não é mais se teremos candidatura independente no Brasil. Acho que a pergunta agora ela é quando teremos candidatura independente no Brasil. Como é que você tem sentido na tua militância, no teu ativismo, a simpatia por essa ideia? Quando você toca no tema, quando você conversa com as pessoas a esse respeito, qual tem sido a receptividade? Ou, perguntando de outra forma, dado o desgaste dos partidos políticos, como as pessoas com as quais você tem contato veem os partidos políticos? Há uma repulsa cada vez maior dos partidos? Então, eu vejo duas questões aí. A primeira questão é, parte da população não conhece esse tema, candidatura independente. E aí, quando você começa a falar sobre isso, as pessoas falam, isso é possível? A segunda pergunta que eles fazem, esses caras vão deixar isso passar? As pessoas que conhecem a pauta, não há como não se apaixonar. Tem que ser, sei lá, tem que ser muito ligado a partido, ter dinheiro do partido no seu bolso para você falar que seria contra a candidatura independente. Né? Tem que estar comprado. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Eu faria uma canção em relação a candidaturas independentes da mesma maneira. O cara que não gosta de candidatura independente, ou ele é ruim da cabeça ou é doente do pé. Porque não tem como você não ser afeto a tal tema, a não ser que você bote dinheiro do partido no bolso. E pronto. Né?
Eu não vou falar que é quase uma falta de caráter, mas é falta muito de conhecimento, de discernimento. Enfim, candidaturas independentes existem, as pessoas estão enojadas. E principalmente, quem já tentou, aquele carinha que tentou uma eleição de vereador, o outro que tentou mais a outra, todo mundo que um dia teve relacionamento com dirigente partidário sabe a podridão desse jogo que é. E eu vejo que realmente o povo está enojado, o povo está cansado disso, né? E, infelizmente, hoje eu acho que na esfera do factível, só podemos pensar em candidatura independente para as majoritárias, né? Não para as proporcionais, né? Falando do que é factível, o que é possível. Mas o bom que sabe que pudesse nas proporcionais também, porque, de qualquer maneira, boa parte da população vai continuar refém de partido político. Essa é a grande verdade. E eu vejo, meus homens, que essa mensagem precisa ser divulgada, essa mensagem precisa ser estendida. Agora, o lobby, né? E aí eu vou te o lobby, dar... eu imagino o lobby que tem sido dos partidos em cima dos ministros do Supremo em relação à candidatura independente. Então, esses caras, presta atenção, esses caras, muitos deles frequentam os mesmos clubes aos quais nós não frequentamos. Muitos deles... São chamados a jantares aos quais nós não frequentamos, né? Isso! Clubes! Mas eu vou te dar uma notícia alvissareira, vou te dar uma informação animadora. Um país que tinha uma estrutura partidária muito mais complicada e muito mais nojenta do que a nossa era o México. Tá? O México ele foi por décadas dominado por um único partido, basicamente, que era o PRI. Né? O PRI, que foi o partido que se iniciou lá nas estruturas da Revolução Mexicana, no início do século XX ainda, né? década de 10 do século passado, e o PRI, basicamente, dominou a política mexicana durante todo o século XX. Né? Até que um indivíduo lá, um mesomo lá louco da vida no México, judicializou a questão. Tá? E também com paciência e insistência, como nós estamos fazendo ao longo dos anos, o tema foi sendo debatido cada vez mais nas redes sociais, foi sendo debatido cada vez mais nos meios da sociedade, em vários estratos da sociedade mexicana, e a sociedade mexicana foi percebendo que no mundo inteiro a candidatura independente é a regra. Poucos são os países que não permitem candidaturas independentes, né? Como era o caso do México e do Brasil, né? E de algumas outras nações mais atrasadas, né? Como Angola, Azerbaijão, Suriname. E essa judicialização foi tomando corpo, né? Foi tomando conta dos debates, até que a sociedade mexicana acordou, a sociedade mexicana pressionou e finalmente foi aprovado, há uns 3, 4 anos atrás, a candidatura independente no México, e hoje já temos lá 2 governadores de estado eleitos de modo independente. Os nossos vizinhos aqui também têm candidaturas independentes, a Colômbia tem candidatura independente, o Chile tem candidatura independente, os Estados Unidos, Canadá, toda a Europa praticamente, Austrália, Japão, enfim, Índia, né? Uma democracia com mais de 1 bilhão de habitantes, tem candidatura independente, de modo que os argumentos daqueles que se colocam contra as candidaturas independentes são argumentos canalhas, são argumentos absolutamente comprometidos com a manutenção de um status quo, de um sistema político-eleitoral que não renova e que não permite a renovação. Então, eu queria, já temos aí passada 1 hora de prosa, né? Eu queria só... Rápido, né? Rápido, prosa boa, passa tempo, passa rápido.
Eu queria só uma última posiçãozinha tua, essa em 2 minutinhos, a tua posiçãozinha sobre voto impresso. Como é que você está vendo isso? Voto impresso auditável. Então, existem duas questões. Eu sou muito cético, né, Rodrigo? Você é um cara muito mais positivo do que eu. Eu sou um cara desconfiado, né? Lady Murphy. Eu sou um cara desconfiado. Eu sou um otimista inveterado. Você é um otimista. Exato. Eu já vou naquela que tudo foi feito para dar errado. Se não der errado, ainda vai dar errado. O erro é o certo da vida. Você faz aquela pergunta, né? O que poderia dar errado? Então, desse jeito. Eu acredito aí que existem, hoje eu vejo o voto impresso como duas questões. Uma questão técnica e uma questão política. Na questão técnica, eu acredito que o voto impresso, o Brasil deve optar pelo voto impresso. Ponto. Né? Eu acredito que a ferramenta do voto impresso vai ser importante para a democracia ao longo do tempo. Eu acho importante. Ponto. Fechei com o voto impresso. Galera, voto impresso. Beleza? Essa questão técnica. Manipulação. A gente nunca vai saber se é manipulável ou não é. Vem um técnico diz que é, outro diz que não é, outro diz que é, outro diz que não é. Com democracia não se brinca. Com o voto não se brinca. Então, beleza. Se tivermos o voto impresso, eu acredito que melhore. Existe uma questão de uma dúvida que eu sempre tentei tirar em relação ao voto impresso. E eu vejo isso muito escuro ainda, que é a questão da compra de votos. Né? A questão da compra de voto. O voto, na minha opinião, ele pode ser impresso, mas nunca o eleitor vai poder ter a cédula de voto. Porque no dia que ele tiver a cédula de voto, a compra de voto vai ser a maior loucura do mundo, né, cara? Você imagina o cara... Não, mas esse ponto não está em discussão, quero crer, até porque na proposta, isso o TSE é tão canalha, que havia um filmezinho antes, quando proposto, né, a questão do voto impresso, e o TSE retirou esse filmezinho do ar. O filmezinho de alguns anos atrás, e o voto impresso, na verdade, o eleitor ele não vai ter acesso à impressora, não se trata disso. Ele digita o voto, né? Há um sistema aqui onde esse voto numa estrutura apartada com uma placa de acrílico aqui, enfim, esse voto ele é exibido, né? O voto que ele digitou é exibido impresso, e ele, quando ele confirma, aí esse voto cai na urna. Né? Quando ele confirma aquilo que está impresso, esse voto cai na urna. Mas em momento nenhum, e isso é importante que a gente diga, porque a esquerda vem fazendo um jogo de desinformação, né? Em momento absolutamente nenhum, o eleitor terá o voto impresso nas mãos. Isso é algo que cai diretamente dentro da urna e a apuração continua sendo eletrônica. Aqueles votos estão ali apenas computados, eles estão apenas resguardados para uma eventual recontagem, das respectivas votações, para que haja uma conferência. O TSE diz que hoje já é impresso, porque isso é a teoria do TSE. Eu não sei na técnica qual seria a diferença. Eles dizem que já é impresso porque depois sai o relatório de urna. Mas a segunda questão, para a gente avançar para a segunda questão, me causa estranheza. Né? Me causa estranheza o governo federal. Aí não vou falar de governo federal porque eu tento separar o que é governo federal do que é Jair Messias.
me causa muita estranheza, né? Jair Messias ele invocar a legitimidade das próximas eleições se tem ou não tem o voto impresso. Isso me causa estranheza, porque eu sou cético, a minha natureza é de ceticismo, então me causa muita estranheza isso. Como nós vimos uma novela que não foi boa de se assistir nos Estados Unidos com Trump, na reta final agora, então isso me causa muita estranheza. Eu sou a favor de que tenha o voto impresso mesmo, porque o que seria sofrível para mim como analista político é passar pelo mesmo pedaço. Jair Messias vai ganhar. Só tem ele e Lula praticamente na disputa com viabilidade, então eu acredito que ele leve a próxima eleição. Mas se der, me livre guarde, esse cara fica por um voto, por 100 ou por 1 milhão, o Brasil vai virar um pandemônio. Então, só pensar no pandemônio que vai ter, se esse voto impresso custar não sei quantos milhões, eu falo que tem que sair o voto impresso. Me causa estranheza, muita estranheza isso. Como eu sou cético, diferente de você, eu sou cético, eu vejo o seguinte, existe uma questão técnica e o Brasil precisa do voto impresso, e existe uma questão politizada em relação ao voto impresso. Uma discussão técnica que é de fraude, que é do ponto de vista técnico, de segurança, de... Beleza, isso aí os técnicos poderiam falar melhor do que eu, mas beleza. Como eu já falei aqui, eu quero repetir para que ninguém torte minhas palavras, né? Como com democracia não se brinca, e como no Brasil a gente já se gasta tanto dinheiro com o que não deveria se gastar, então gastar dinheiro com esse tipo de segurança, né, para termos um compliance ali na questão das apurações. Gostei da palavra. Sofisticou agora, sofisticou. Isso. Então, eu sou a favor do voto eletrônico, mas me causa muita estranheza esse tipo de discurso de que, teoricamente, a eleição próxima só tem validade com voto impresso se ela não tiver... E justamente a eleição que ele está disputando. Ou seja, se eu perder, a eleição não valeu. E aí, o meu ceticismo, eu sou cético mesmo, quem quiser me seguir, segue, quem não quiser, segue, mas eu sou cético, e aí me causa estranheza isso. Porque se ele não está disputando e ele invoca isso, eu acho top, não é isso? Porque você não tem interesse, aí é top. Agora, eu sentado na cadeira, eu falar, se a cadeira virar para a direita, tá tudo bem, se ela virar para a esquerda, meu irmão, me roubaram. Aí eu falo, pô, mas quem está sentado na cadeira é eu. Se eu fizesse esse juízo de valor com você sentado na cadeira, aí você poderia falar, não tem interesse, é do ponto de vista técnico. Então o meu ceticismo só chama atenção para esse ponto. Mas, ó, o voto impresso, eu quero, Brasil precisa, mas eu tenho essa vírgulazinha de ceticismo. Sabe que o Zema sempre bota uma pimenta. Esse Zema... Zema, tu não consegue ver a bondade nas pessoas, não, Zema? Não acredita em mais nada, não, Zema? Quanto ódio nesse coração, meu Deus. Quanto ódio nesse coração. O Zema, qualquer coisa que você fala. Você fala assim, eu vi um cachorro mijando no poste. O cachorro estava ali parado, fazendo xixi no poste. O que tu acha, Zema? Olha, o sistema... Meu nome. Me falaram, para terminar, para concluir, me falaram assim, Zema, você está vivendo a teoria da conspiração. Não, cara. A gente, essa maneira peculiar de enxergar o jogo, eu gosto. Espero que eu não ofenda ninguém com essa minha maneira. Meu nome, muito obrigado por esse bate-papo. Adorei que podemos ter um diálogo onde divergimos sobre uma série de pontos e terminamos aqui como dois bons amigos, rindo isso aí. e confraternizando. Isso é que é a democracia. Zema, obrigado, muitíssimo obrigado. Agora, valeu. Vamos em Quero breve. agradecer quem estava aí, gente, ó, seguindo, acompanhando, essa hora, cara, ouvindo política. Só vocês mesmo, parabéns para vocês. Tá certo. Muito obrigado. E depois que eu for lá a Brasília, na audiência pública na Câmara dos Deputados, por conta do projeto da candidatura independente,
na volta a gente faz uma outra live para ter as impressões melhores, tá bom? Valeu, e aí, eu conto com isso, me convido. Salva aí na tua página que depois eu quero... Vou tentar salvar aqui agora, vou ver aqui, não posso, porque senão não salva, não posso fazer essa besteira. Onde que clica aqui para poder fechar? É no xizinho que está ali em cima? É no xizinho que está ali em cima, você vai clicar e aí depois disso vai perguntar se você quer mandar live para o IGTV ou se você quer deletar. Aí você decide. Eu sempre fiz, as minhas redes no Facebook, elas sempre são maiores do que do Instagram. E no Facebook tem um negócio de compartilhar. Tu fala, compartilha, compartilha, compartilha. Daqui a pouco tem 500, tem 1000 pessoas. Lá tem um alcance maior. Então eu não sei fazer, porque eu não faço por aqui. Geralmente eu faço por lá. Mas eu vou aprender aqui agora, eu vou tocar no xizinho. Meu amigo, forte abraço, até a próxima. Abraço. Valeu.